A pior companhia para mim era eu mesmo, eu não gostava de mim. Eu vivia melancólico, eu tinha uma melancolia interna que era insuportável, eu começava a usar droga às 10 horas da manhã porque eu queria tirar essa melancolia. Mas, Casa, tu fez vários programas e comentários na Globo sobre entorpecentes? Não. Uma coisa, outra coisa. Tu conseguia separar... Eu ficava desesperado para acabar o jogo, para eu ir pro meu carro, cheirar e ir embora pra minha casa. Entendi. Mas tu cheirava no estacionamento da Globo? Não, do estádio, onde eu tivesse. Caralho, velho. Não, pô, sinistro, velho. Onde eu estivesse. Que foda, meu. No carro, eu dirigia com o joelho e batia o pó em cima do CD. Caralho. Olhando, dirigindo com o joelho. Era dependência química, era vício. Dava fissura insuportável. Entendeu? E hoje, por exemplo, o que acontece? Eu gosto de falar nesse assunto porque eu tenho uma segurança total. Eu falo com você isso, explico para você sobre fissura, sobre recaída, sobre desespero, e eu não sinto nada disso falando com você. Bom pra caralho saber, né, disso. Porque tu só vai conseguir saber que tu venceu falando e não sentindo, né? Por isso que eu falo naturalmente, e toda vez que eu conto a minha história, eu sei que eu estou ajudando muita gente, mas eu estou me ajudando, porque a minha terapia, a minha recuperação foi através da fala. Terapia em grupo. Ouvir a história das pessoas e contar a minha. Uhum. Eu fiquei um ano internado fazendo 6, 7 terapias em grupos por dia e mais terapia individual. Então eu fui entrando em recuperação, entendendo o meu problema e o processo que eu tinha que caminhar, ouvindo a história dos outros e contando a minha. Então eu aprendi que quanto mais eu conto a minha história, eu ajudo as pessoas, mas me ajudo muito mais. Entendi. Porque eu não posso... Que se ouvindo... Então, porque assim, funciona mais se ouvindo. Sempre que eu conto a minha história, eu lembro de uma frase da minha psicóloga, que é o seguinte: Walter, você não pode perder o retrovisor. O que é o retrovisor? É eu olhar pro retrovisor e ver a minha história. Entendi. Eu não posso esquecer. Caralho. Eu não posso esquecer o que eu passei. Porque se eu esquecer o que eu passei, eu corro o risco de fazer tudo de novo. Então, quando eu começo a falar, que nem eu estou aqui conversando com você, a minha cabeça está passando todas as imagens, muitas imagens da época que eu usava droga, da minha decadência, da minha depressão, do meu fundo de poço, e isso aí é olhar o retrovisor. O meu retrovisor é um olhar interno. Quando eu olho para o retrovisor, eu olho para dentro de mim. Ô, Casa, mas no futebol tu nunca caiu em doping, nunca teve coisa surpresa? Não, mas Nunca teve. Aqui no Brasil. O antidoping é recente? É recente, naquela época, doping era só para estimulantes, tipo anfetamina. Uhum. Hoje em dia pegam maconha, pega cocaína, pega tudo que você usar. Uhum. Mas lá nos anos 80 era só anfetamina, né? Que aumentava o rendimento do cara. Cocaína não aumenta o rendimento, maconha não aumenta o rendimento. Pelo contrário, eu acho. As drogas, exatamente, as drogas sociais prejudica, elas não aumentam o rendimento do cara, diminui, né? Ou tira o foco. Sim. Todas elas tiram o foco, isso é certeza. Todas elas tiram o seu foco, né? A maconha deixa você viajando, a cocaína deixa você ligado e pensando um monte de coisa, então você perde o foco. Mas disposição, todas elas tiram, né? Tia, e a saída da Globo faz parte de uma liberdade também? O tempo inteiro tu falou em liberdade. Cara, assim, faz parte da liberdade porque eu saí da Globo. Mas se eu tivesse ficado na Globo até hoje, estava fazendo parte da minha liberdade. Uhum. Porque se você me perguntar se você quer sair da Globo, quer sair ou não, eu ia falar não. Eu estava lá há 25 anos. Pois é. E a direção antiga, várias vezes, quando a gente saía para tomar alguma coisa, depois de um evento, o diretor principal falava para mim: Casão, você só sai daqui se você quiser. Para mim, você vai ficar aqui na Globo eternamente. E eu tinha isso na cabeça. Eu falava: vou sair daqui para quê? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que os últimos 3 anos já estava... Já não era mais legal. Já não era mais legal para mim nem para eles, entendeu? Então... E o não ser legal para ti era o quê, no caso? Não ser legal para mim era... Primeiro, começaram a me tirar dos principais jogos, dos jogos da seleção. Eu cobri a seleção de 2019, de 99 a 2019. E de repente pararam de me colocar nos jogos da seleção, pararam de me colocar nos principais jogos e em finais. Né? Sem conversar contigo. Isso aí é escolha, escala não, normal. Eles não precisavam conversar comigo nada. Foi escolha. Não, às vezes o cara pode chegar, pô, não, cara, sim, vou conversar. Mas eu acho que seleção brasileira, eles sim têm conversado comigo, cara. Porque eu era uma marca 20 anos, da seleção brasileira. Né?
Eu, Galvão, Arnaldo. Essa era a equipe, né? Era a equipe por 20 anos. Ficou o Falcão um tempo, nas Copas do Mundo era o Ronaldo, depois ficou variando. Um jogo era o Caio, outro jogo era o Júnior, outro jogo era o Juninho Pernambucano, mas eu estava em todos. Então, assim... E aí, o que mais pesou também foi o seguinte, foram as minhas posições políticas. Não porque a casa pensasse diferente, mas porque num primeiro momento, as minhas posições políticas dentro de programa esportivo eram destacadas e a direção até apoiava, que era importante, né? Falar. Fica à vontade em falar. Exatamente. Mas depois de um tempo, e aí eu falava, e muitos outros comentaristas falavam também, davam a opinião deles politicamente. Vários. Sim. Chegou uma época que eu falava e não tinha mais eco. Ninguém tocava mais no assunto, ninguém falava nada. E ninguém chegou para mim e falou assim, ô Casão, para de falar de política, que a gente tá se desligando. Ninguém falou nada para mim. Eu continuei mantendo o meu tipo de comportamento, porque eu não falei porque eles me deixavam e nem deixei de falar porque eles não quiseram mais. Eu sempre participei da política social do país desde os meus 16 anos, cara. Foi anistia, democracia corintiana, eleição de 82, direta já, e foi adiante. E eu não sou o cara que fala de política todo dia, isso também é uma narrativa falsa. Eu entro na política quando eu acho que eu tenho que entrar, tá? Como cidadão brasileiro. Então, eu participei da política nas eleições de 18 e 22. Depois, eu fiquei na minha. Fui fazendo as minhas coisas, falando de futebol, comentando o jogo, eu não fiquei falando de política. Eu voltei a falar de política agora porque, cara, olha o que está acontecendo aí. Pelo menos áudios de golpe, enfim, eu não quero falar de política aqui, não é o caso. Mas, enfim, eu voltei a falar de política agora porque eu acho necessário, em alguns momentos. Mas o meu papo é futebol, é música. Mas eu lembro que acho que teve uma treta, foi do Caio, tu não precisa falar a respeito só, que teve lá, que é um levante de um político, e aí a galera, também não tô muito afim e tal, não sei o quê. E aí meio que fica... O Raí deu uma opinião que... acho que era isso aí. O Raí, e aí acho que o Caio falou, caralho, você não Caio tem que falar falou que, você não tá errado, o Raí não pôde falar nada de política porque é de São Paulo. E eu falei que não, que o Raí é um cidadão brasileiro, não importa a profissão dele, ele tem todo o direito de falar de política. Aí no Bem Amigos deu aquele rolo, sabe, programa de televisão é foda. Se tá e ao vivo, né? Se tá eu e o Caio sentado aqui com você, comendo uma carne e debatendo sobre política,